Eu chamo agora para uso da palavra Luciana Lopes, da TV Gazeta. Boa tarde a todos. Tá pegando bem? Sou Luciana, sou também da TV Votorantim, da Associação Cultural que mantém a TV Votorantim, e hoje eu estou aqui pelo Conselho de Cultura, que ainda a gente não elegeu a presidência, enfim, mas eu já faço parte do Conselho, já posso falar por ele também. Mas, inicialmente, eu queria falar sobre a participação popular, que o Leandro tanto comentou, e eu parabenizo, inclusive, pela explanação feita, pela estética da explanação, que ficou de uma maneira bem educativa, bem fácil para a gente entender. Porém, eu senti falta das audiências públicas, que são obrigatórias pelo Estatuto da Cidade, que têm que ser feitas pela Prefeitura, antes de mandar o projeto para a Câmara. Em 2 de julho foi publicado no Jornal do Município que teriam audiências públicas em 3 escolas. Eu me manifestei foi numa terça que saiu no Jornal do Município, na quinta teve quinta do prefeito, estive lá para falar com o secretário de Planejamento, que ainda era o Newton, ele não estava, conversei com a Rosângela, que agora é secretária interina de Educação, e me manifestei, falei, isso não é uma audiência pública, o que vai acontecer nas escolas, é uma consulta. Fiquei feliz que aí vocês colocarem o nome correto, consulta, mas ainda a audiência não foi contemplada, ela não aconteceu. Então, quando a gente ouve dos secretários e dos representantes da prefeitura dizendo que acha que é importante a participação popular, que deveria ter mais audiências, a prefeitura já pecou por aí, não ouvindo antes a população, antes de mandar o projeto para a Câmara, né? Além disso, também, só para ilustrar, o Ministério Público lá em Itu está investigando a prefeitura justamente por ter feito as peças orçamentárias sem audiência pública. E já deu 2 minutos? E as tem 20 minutos 20 segundos para finalizar, por gentileza. As consultas públicas, elas também não tiveram uma participação das pessoas poderem acompanhar o quantas pessoas participaram e quais foram as principais demandas durante a consulta. E aqui também não teve isso. Enfim, eu gostaria depois, talvez à noite, então, eu volto para falar das demandas da cultura, que foi, na consulta pública, na virtual, a que mais teve pessoas falando, né? 98 aí, fico muito feliz por isso. Porém, é a secretaria que tem menos verba planejada. Então, essa consulta foi para inglês ou para alemão ver, ou sei lá para quem ver, porque não serviu para nada também. Era essa a minha dúvida em relação às audiências públicas. Adriana? Alguém vai responder o questionamento da Luciana Lopes, por gentileza? Carlota? Boa tarde, pessoal. Eu estou interino como secretário de Planejamento, né? Na época era o Newton secretário, nós não participamos diretamente desse processo, acompanhamos realmente os dados que foram formatados, o que nós podemos verificar se a possibilidade jurídica, se realmente tem que ser feitas essas audiências públicas, nós poderíamos estar discutindo isso e podendo ser feitas as mesmas, tá bom? Esse é o nosso compromisso com vocês. Já que eu tenho 1 minuto. 1 minuto para a réplica, tá bom? Tentar aproveitar. Então, só para esclarecer, nas consultas, então, nós vimos aí que o esporte e a cultura foi o que mais teve demanda, mais pessoas pediram. Percebemos que foi uma consulta engessada, a gente não tinha opção só de cultura ou só de esporte. No plano de governo do prefeito eleito, não diz que a cultura e o esporte estariam juntas, estão separadas no plano de governo, então, se há essa intenção de junção, ele não vai seguir o que ele se comprometeu com a população, e eu percebo que no anexo 2 eles estão juntos, no anexo 3 eles estão separados. Eu não entendi por que juntaram, não há motivo de junção. Para quem acredita que as demandas e as atividades são parecidas, eu acredito que essas pessoas estão bem desinformadas e falta ouvir realmente a população que se manifestou contra isso na consulta popular e não foi ouvida. Por enquanto é isso, à noite eu volto para mais perguntas. Obrigada. Obrigado.
Chamo agora para o uso da palavra a última pessoa da lista, Luciana Lopes, da TV Votorantim. Tem direito a 2 minutos de fala, tá? Voltei pra Seja cima, pergunta gente. objetiva. Você arruma pra mim? Obrigada. Bom, eu queria dar minha impressão sobre o que eu ouvi aqui. Parece que o plano plurianual ele está meio fantasioso, né? Ah, porque o que importa é a LDO, o que importa é a LOA, mas quando foi apresentada a LDO em abril do Copia e Cola, não poderia ter sido apresentada sem o PPA, porque é o PPA que rege a LDO. Então, assim, está meio confuso isso. É fantasioso, a gente coloca esse valor porque depois a gente vai ver, depois a gente vai mudar. Então, a gente está aqui perdendo tempo, está todo mundo se confraternizando aqui à toa, né? Em relação à consulta pública anterior, eu reforço até o que a vereadora Lu falou. Eu duvido que alguém na consulta pública colocou que esporte e cultura tinham que ficar unidas, porque se for pensar que elas têm atividades parecidas, você pode pensar que a saúde tem parecida com o esporte, que a educação também tem parecida com a saúde, e o que a gente precisa é que as secretarias elas tenham dotações orçamentárias mais exclusivas, e não a junção de secretarias. E na audiência pública que a gente fez em abril, que também foi uma confraternização, e na consulta pública, eu imagino que muita gente também colocou sugestões, e a minha sugestão, inclusive, também foi para que a Secretaria de Cultura tivessem dotações orçamentárias exclusivas para escola de música, com construção de prédio para a escola de música, inclusive. Não está previsto nos próximos 4 anos do PPA, que é fantasioso, então a gente espera que nas próximas peças orçamentárias estejam previstas essas dotações exclusivas para a escola de música. Não está previsto também o setor de fomento, que a gente já pediu em abril, pediu na consulta pública e, mais uma vez, não foi contemplado. Então, essa consulta pública só serviu para fazer a estatística de pizza ali, muito bonita, mas não serviu para mais nada. E quando o vereador Rogério Lima, ele não está mais aqui, mas ele se confundiu. O esporte ele não está com o maior orçamento, ele está como maior demanda da população, como a cultura. Por que esporte e cultura? Porque só tinha essa opção na consulta pública, não estava separado, só tinha isso, então estava junto. Cultura é o menor orçamento que temos, esporte é o segundo menor orçamento. Luciana, 20 minutos para a conclusão da sua fala. 20 segundos, perdão. 20 minutos. Então, as minhas dúvidas em relação a esses detalhamentos das dotações orçamentárias da cultura, que a gente tanto solicitou no Conselho, com ofício, na quinta com o prefeito, nas audiências públicas, nas consultas populares, e a prova está aí nas estatísticas, o quanto a cultura conseguiu se manifestar e não foi ouvida mais uma vez, e agora a gente espera que seja mais ouvida, né? Então, era essa a minha dúvida por enquanto. Secretário Evandro, quer falar alguma coisa sobre a cultura, por gentileza? Vou até pedir aqui desculpa para a vereadora Lucélia. Ela gostaria que eu respondesse sobre essa junção, né? Dentro do planejamento, pela dinâmica, como o Anderson disse, da construção do PPA, que foi proposto pelo desenvolvimento, a gente estava junto pela dinâmica mesmo da construção. Mas eles se conversam, como o Anderson disse, em alguns lugares. Por exemplo, a gente tem skate, punk, a gente tem hip hop, basquete 3. Em alguns lugares eles se encontram, em outros não. A dança contemporânea e o futebol, a não ser que seja interesse mútuo de um ver o outro nos teatros por aí. Esse é um primeiro plano, né, do PPA. A gente pode construir junto, através do Conselho, das emendas impositivas, das conversas com os vereadores, com vocês, Conselho que é muito importante para a gente. Então, quer dizer, ainda dá tempo da gente mudar isso daqui. Eu espero que eu tenha respondido vocês, e qualquer questionamento, à noite a gente está aqui de novo. Tá bom? É isso aí.
Então, eu vou pedir a gentileza dos vereadores, e se a Lu puder encampar, para apresentar uma emenda para separar o esporte e a cultura do PPA, já que a gente pode mudar, acrescentar essas dotações orçamentárias que nós apresentamos, né? E só para vocês terem uma ideia de quanto o PPA é fantasioso, nas metas da ODS das Nações Unidas previstas na área da cultura, está diminuir a taxa de mortalidade materna global e reduzir para menos de 3% os custos de transação de remessas dos migrantes. Ou seja, é um plano fantasioso, porque das 17 metas que tem muitas outras que contemplam mais o que a cultura pode favorecer dessas metas do que diminuir a mortalidade materna e diminuir a taxa de migração. Então, dá a impressão que isso que é o que a gente está fazendo aqui, é se confraternizar e passando fome ainda. Obrigada.